Glória a Deus, meu irmão. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus pela sua vida, amém? Você que está ouvindo aí essa palavra aí abençoada do outro lado aí. Deus é contigo, amém? Bendito seja o Senhor. Querido, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nesta hora. Que Deus tem me incomodado muito, que eu tenho, assim, visto nos últimos tempos acontecer no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, sabe, querido? E meu irmão, minha irmã, principalmente para você, essa palavra é para todos os cristãos, sabe? Todos, mas principalmente para quem é líder, para quem é pastor, para quem é apóstolo, para quem é bispo, né? É para todos, sem distinção, querido. Mas eu estava estudando a palavra hoje e vi que nós cristãos, parece, segundo o dado do IBGE, já chegamos a 45 milhões de evangélicos, de cristãos no Brasil. Isso me assusta, porque sem julgar ninguém, tá bom, irmão? Sem tacar pedra em ninguém, mas não é isso que nós temos visto hoje no meio cristão evangélico que eu me refiro. Pode até ser esses 45 milhões, mas eu garanto uma coisa para você, desses 45 milhões, olha, querido, não me compete julgar, mas a maioria não é convertida, ou grande parte não é convertida. Grande parte dessas pessoas não tiveram um encontro com Jesus. O que mais me tem preocupado hoje é com a liderança evangélica, o rumo que tem se tomado, né? Tudo que tem acontecido no meio evangélico, a responsabilidade é da liderança, a culpa pode ser até dos membros, mas é o líder que leva o povo a conhecer a verdade, ou a falsa verdade, ou até a mentira, querido. E o que me preocupa, exatamente que eu quero ler para você aqui na palavra de Deus, está aqui em Eclesiastes 7, 8. É uma passagem muito conhecida. Eu vou ler a parte A desse versículo, que diz assim: é melhor o fim das coisas do que os princípios dela. Ou seja, é melhor o fim do que o começo. Meu irmão, minha irmã, pastores e líderes em geral, o que eu tenho visto de gente, né, começa muito bem no seu ministério, mas no meio do caminho sai do propósito, deixa o propósito de Deus, deixa aquele propósito que Deus tinha preparado para ele, e ele, por diversas razões, diversos motivos, ele já não está mais no propósito de Deus. Ele está até pregando a palavra, a igreja está crescendo, está inchando, está tendo gente aberta, mas já saiu do propósito há muito tempo. E o que a palavra de Deus me diz que é melhor o fim do que o começo, querido. É muito melhor. Nós temos que tomar muito cuidado com as ofertas que têm aparecido sobre nós, querido. Sim, sobre nós. O diabo vai nos oferecer um monte de coisa para nós sairmos do propósito de Deus. Eu tenho falado nas minhas pregações, querido, nos meus ensinos por aí afora, o diabo, ele não quer, né? Se é que eu posso falar assim, ele não tem desejo que um homem de Deus, uma mulher de Deus morra. Não, ele não tem. Porque ele sabe que se essa pessoa, esse homem ou essa mulher de Deus, esse cristão de Deus morrer, ele sabe que essa pessoa vai para os braços do Pai, vai para o paraíso, como está na palavra. Ele sabe disso. E o que ele batalha, o que ele faz é tirar você do propósito de Deus. É isso. A finalidade dele é essa. Quando um homem, uma mulher de Deus morre, querido, entenda que eu vou te falar para você não me interpretar mal, tá bom?
Mas quem tem problema com isso é Deus, para arrumar um substituto para aquela pessoa. Porque está tão difícil encontrar, como está na palavra ali, homens de verdade, né? Quando Jetro, o sogro de Moisés, bate de frente com Moisés, que estava cansando aquele povo ali para dar conselhos, e Jetro fala para Moisés: Moisés, encontra homens de verdade, encontra homens de caráter. Querido, está muito difícil hoje nós encontrarmos esses tipos de pessoas. E quando Deus leva, é complicado, querido, mas o que o diabo quer, o que ele quer não, o que ele tem procurado, e em muitos casos ele tem conseguido, sabe, querido, é mudar o propósito de Deus, é atuar na mente da liderança e fazer com que ela mude de propósito. E aí ele tem, quando o inimigo tem a mente da pessoa, ele tem a rédea da pessoa, ele tem o comando da pessoa, ele faz o que quer, e a pessoa está achando que está no caminho certo e não está, querido. Já saiu do propósito há muito tempo. Meu irmão, eu às vezes tomo cuidado no que eu vou falar para não ofender ninguém, para não machucar ninguém, querido. Mas, meu irmão, não trabalhe para o seu ministério crescer. Não trabalhe para a marca, para o nome do seu ministério crescer. Não faz isso não, isso está fora de propósito, querido. Trabalhe para o reino de Deus. Eu tenho visto tanta gente desenvolver logos de igreja e começar a divulgar aquele logo da igreja. Tem igrejas que eu não estou julgando meus irmãos, meus colegas pastores, mas tem igreja que você entra, está lá a foto do pastor e da pastora, ou do apóstolo, na entrada da igreja. Querido, já saiu do propósito há muito tempo. Há muito tempo. A pergunta que eu faço para você, cristão em geral: qual é a motivação de você estar fazendo o que você está fazendo? É o reino de Deus? Foi para isso que Deus te chamou, querido? Ou a motivação que você está tendo é completamente diferente daquilo que Deus tem para você? Ah, pastor, mas isso acontece? O ministério está crescendo. Glória a Deus por isso, querido. Não estou dizendo que todo ministério que cresce não é de Deus. Não é isso. Mas a minha preocupação é saber se você está no propósito de Deus. Sabe, querido, quando nós começamos o nosso ministério, foi dentro de um sítio. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Antes de começar o ministério, antes de nós sermos pastores, eu e minha esposa, nós pegamos a chave do sítio e entregamos para um pastor, falando para ele assim: pastor, a gente quer começar um trabalho aqui nesse sítio. A gente sente que é de Deus de termos um trabalho aqui. E o sítio é num lugar muito ermo, é num lugar de difícil acesso, não é tão fácil assim. E o pastor olhou para mim e falou assim: Ricardo, deixa eu te ensinar uma coisa. Olha que palavra que esse pastor, sem visão, falou para mim. Igreja é que nem ponto comercial. Se não botar no ponto comercial, ela não cresce. Aqui não vai dar nada. Aqui é só para eventos. Aquilo me entristeceu meu coração, porque eu sabia que Deus tinha um negócio naquele lugar. Esse pastor, quando ele falou isso, eu não quero acreditar que ele falou por maldade, não. Ele falou porque ele não tem visão. Não tinha visão do negócio. E também a missão daquele lugar também não era para ele. Então eu prefiro entender que ele não teve ciúme, prefiro entender que ele não teve maldade. Ele não teve, foi visão da grandeza de Deus. Porque uma coisa que eu tenho aprendido com o meu pastor, sabe, quem dá o crescimento da igreja é o Espírito Santo, porque a igreja é dele. Então, seja onde for, querido, debaixo da ponte, dentro de um sítio, seja onde for, é o Espírito Santo que vai colocar em nós o desejo daquilo que ele queria fazer, que ele quer fazer, e vai atrair as pessoas para aquele lugar.
E aí nós vimos que aquele pastor não tinha essa visão, saímos fora, porque entendemos que ali não ia dar nada, saímos fora, eu e minha esposa, e depois fomos para outro ministério, e aí sim começamos nós dois, com um outro casal, o ministério naquele sítio. E hoje já temos lá bastante gente, pela glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Querido, porque constantemente eu recebo sugestões de sair dali. Eu recebo sugestões para ir para a esquina. E esse local onde está o sítio, o bairro em si, o bairro, não o local, mas tem igreja evangélica praticamente em cada esquina, querido. O que eu vou fazer mais num lugar onde está cheio de igreja evangélica para competir com meu irmão que é pastor, botar um templo do lado do templo do meu irmão que é pastor? Não, querido. Quem coloca, escuta isso, escuta que eu vou te falar, querido. Quem abre uma igreja, porque igreja somos nós, né, de uma denominação diferente da sua, colada ou perto de outra igreja, além de não ter ética, não tem ética quem faz isso, Deus não está nesse negócio, querido. Pode ter certeza disso. Eu vou te provar na Bíblia que é possível pastorear sem Deus. É possível. É possível pastorear sem Deus. Diz aqui, ó, 1 Samuel 13. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Ainda em 1 Samuel 13, diz assim: disse Samuel a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou um líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou com os soldados que estavam com ele, e eram cerca de 600. Eu tirei um texto aqui, eu queria que você lesse depois, 1 Samuel 13 todo. Né? Você me perdoa, mas eu tirei um texto fora do contexto, mas eu não quero te persuadir não, tá? Eu quero que você leia 1 Samuel 13. Mas observa aqui, querido, que apesar de Saul ter reinado aqui por 42 anos, ou 40, uns dizem que é 40 ou 42 anos, logo no início do seu ministério, logo um pouco depois, Deus se retira, tira. Mas só que ele continua sendo pastor. Ele continua sendo rei de Israel, mesmo Deus tendo reprovado ele. Qual a conclusão que eu chego aqui, querido? Meu irmão, minha irmã, tem muitas igrejas evangélicas que o pastor precisa devolver para o Espírito Santo, para que haja governo, querido. Por que tem que fazer isso? Porque já saiu do propósito há muito tempo. Está ali, mas Deus não está nesse negócio. Querido, quem tem o Espírito Santo, sem julgar ninguém, tá bom, meu irmão e minha irmã, não tem paz quando vê um homem que está governando lá, mas Deus não está no negócio. Volto a te dizer, querido, qual é a motivação que te faz fazer o que você está fazendo? Qual é? É crescer o seu ministério? É crescer você? É aparecer você? Ou é aparecer você mesmo, você querer se aparecer. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Ou a tua motivação é o reino de Deus, é ganhar almas para Jesus. Eu estava falando com um pastor essa semana, né? Ele estava conversando com um membro do ministério que eu sou pastor, e esse irmão falou assim para mim: ó, pastor, ele veio aqui, quer me levar para a igreja dele, mas ele estava brincando, não estava falando sério não. Eu falei: meu amado, se ele te levar para lá, querido, se ele tem a visão de trabalhar para o reino, glória a Deus.
É assim. Eu posso ganhar alguém para Jesus, eu posso ganhar uma alma para Jesus, mas pode não congregar comigo. Desde que ela congregue numa igreja onde o Espírito Santo está, glória a Deus, querido. Trabalhe para o reino de Deus, não trabalhe para o seu ministério, não fique divulgando a marca, o logo da sua igreja, querido. Como isso me dói no coração. Outro dia eu estava falando numa das minhas pregações, eu falei, poxa, sabe, a minha vontade é de pedir esses pastores para arrancar a placa do nome das igrejas na frente, querido. Esse foi o homem que criou. Tem que tirar lá tudo que é nome de igreja e botar lá: Jesus Cristo é o Senhor desse lugar aqui. Amém? Até porque a igreja é eu e você. Nós somos templo do Espírito Santo, meu irmão. E eu tenho visto o quê? O que eu tenho visto? Quantos pastores têm se perdido? Hoje eu estava ouvindo um pastor pregar, um pastor renomado. Ele surgiu há pouco tempo aí. Eu não vou falar o nome dele. Primeiro, que eu não quero sofrer processo. E segundo, que eu não quero ser ridicularizado por este homem. Para mim é até homem de Deus. Mas eu estava ouvindo parte da pregação dele, e por algumas vezes ele falou palavrão na pregação. Sim, palavrão. E este pastor tem uma sabedoria, uma oratória para poder ensinar que você não tem ideia. Eu nem chego perto da sabedoria desse homem. Falou alguns palavrões. A Bíblia diz que nós não devemos nem falar palavra torpe, quanto mais palavrões. Você vê que a pessoa começa bem e no meio do caminho ela vai se perdendo, ela vai saindo do propósito de Deus, começa a inventar um monte de coisa. Irmão, porque é verdade, é uma pressão muito grande. Para quem tem o Espírito Santo, a pressão, as ofertas vão vir aparecendo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí no meio do caminho, a pessoa já saiu do propósito há muito tempo. Porque é isso que o diabo quer, te tirar do propósito. Querido, se o diabo tem a tua mente, eu vou repetir, ele tem o comando da igreja. Quantos pastores, quantos que eu conheço, renomado hoje, já não prega mais como antes e prega contra o sistema evangélico. Já se perderam no meio do caminho. Quantos, querido? A Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo. E uma das coisas que é um indício de que você está fora do propósito, é você estar trabalhando para o seu ministério, é você estar desenvolvendo, é você estar divulgando a marca do seu ministério, é você estar divulgando você como pastor. Isso é uma das coisas, uma das marcas de quem está fora do propósito, querido. Se o diabo pega a mente de uma pessoa, principalmente a mente de uma pessoa de Deus, ele faz uma arruaça. Se ele pega a mente do ímpio, ele já faz uma arruaça, quanto mais ele pega a mente de um homem de Deus caído. É só você olhar quantas mortes foram promovidas por Hitler, por Saddam Hussein, por Bin Laden e tantas outras pessoas que o diabo tomou a mente e levou muita gente para o inferno por causa disso. Imagina que tudo que ele quer é te persuadir para te tirar do propósito de Deus. Querido, se Deus te deu um trabalho para você fazer, permaneça aí, você vai crescer aí. Aprenda uma coisa: primeiro a gente cresce para baixo. Primeiro é para baixo. Primeiro a gente apanha muito. Primeiro tem muitos desafios para nós. Principalmente quem é novo no ministério. Nós vamos crescer para baixo. O que é crescer para baixo? É a raiz. Vai ficar enraizando aí mesmo. Talvez você vai passar meses, anos e anos e anos aí com a igrejinha pequenininha. Mas não sai daí, rapaz. Não sai daí. Deixa, se é o Espírito Santo que está aí, ele vai te conduzir. Querido, pregue somente uma coisa: a verdade. Que quem prega a verdade, Deus faz justiça. Se ele tiver que mostrar você
Se ele tiver que fazer você famoso, se ele tiver que fazer você crescer, vai fazer igual fez com Davi. Estava lá escondido no pasto, estava lá preso no pasto, pastoreando ovelha. Ninguém dava nada por ele, querido. Nada. Nem seu pai, Jessé, nem seus irmãos. Pelo contrário, ele estava pastoreando lá na dele, numa boa. Mas a minha Bíblia diz, que a sua Bíblia diz, que Deus vê o coração, querido. É isso que eu quero que você entenda. Diz assim, ó. Olha só o que diz aqui, ó. 1 Samuel 6,7. A saída está no coração. Deus, quando busca alguém para fazer a sua obra, para ser pastor, seja lá o que for, ele olha o coração. Ele não olha a sua capacidade, não, porque ele não chama as pessoas capacitadas, não. Ele vai capacitando à medida que a pessoa vai crescendo. Vem com os defeitos, vem com manias, vem e ele vai capacitando. Mas ele olha o quê? Ele olha o coração, querido. O coração é tudo. Qual é a intenção? Por isso que eu perguntei o quê? Qual é a motivação do seu coração para você estar fazendo o que você está fazendo? Qual é a motivação? É reino de Deus? É ganhar almas, querido. Diz assim, ó. Quando chegaram ao local do sacrifício, Samuel reparou em Eliabe e pensou: é com certeza este homem que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse-lhe: não julgueis pelo aspecto ou pela sua estatura. Não é esse aquele que eu escolhi. Eu não julgo da mesma forma que os homens. Estes fazem juízo de acordo com a aparência, mas eu olho para as intenções do coração. Querido, isso é muito forte. Qual é a motivação do seu coração, querido, para você fazer o que você está fazendo? Será que é uma pergunta, não é uma palavra para você? Será que não é hora de você parar o que você está fazendo e recomeçar? Quem sabe você não tem que devolver esse templo aí, esses irmãos para o Espírito Santo. Quem sabe você não tem que recomeçar. O seu maior inimigo, sabe o que pode ser? O orgulho de querer recomeçar. É o maior inimigo, é o orgulho. Que eu já estou aqui, não tem nada a ver. Para ouvir o que o Espírito Santo está falando com você. Se for necessário, querido, devolva essa igreja aí para o Espírito Santo, para ele poder pastorear. Quem sabe você mesmo vai poder assumir, não sei. Eu não sei. Mas o fato é que quando Davi é ungido a rei, que Samuel, filho de Ana, aquele filho de Ana, que Ana chorou pedindo um filho, esse Samuel, unge Davi a rei. Davi não vai tomar posse não, querido. Escuta o que eu vou te falar. Davi volta para o pasto, já era rei. A Bíblia diz que nessa hora, o espírito de Saul, o espírito de Deus saiu de Saul e estava com Davi. Saul era rei, mas sem Deus. Davi ainda não era rei, mas já tinha Deus. Só não tinha assumido. Olha aí. Olha que coisa tremenda, querido. Saul reinou anos e anos sem Deus, querido. E olha o que eu vou falar para você. E Saul e Davi ficou anos e anos sem ter assumido posse de rei. Mas ele já sabia que Deus já tinha ungido ele rei. A ponto de Saul ser atormentado pelos espíritos e falaram para ele: tem um lá na casa de Jessé que toca uma harpa que os espíritos vão embora. Davi, já rei da parte de Deus, ia tocar a harpa para Saul, que era rei, mas já não tinha Deus. Mas ele nunca falou que ele tinha sido ungido rei de Deus. Para Saul, ele ficou quieto na dele. Sabe o que trouxe o maior ciúme? O maior ciúme para Saul, que aí começou a perseguição mortal de Saul para Davi. Foi quando ele disse assim, ó: Saul feriu, as mulheres falavam assim, ó: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel 18, 7. Aquilo despertou um ciúme.
Talvez, querido, isso é para você que é pastor e líder. Será que você não está com ciúme de alguém na sua igreja aí? Que tem mais talento que você? Que tem mais vocação e chamado que você, querido? Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu amado. O líder, o verdadeiro líder, é aquele, escuta isso que o Espírito Santo quer falar para você, é aquele que identifica um potencial no corpo de Cristo e investe nele. E faz com que ele seja igual ou maior do que ele. Isso não vai tirar a tua autoridade. E mais, querido, e mais. Escuta isso. Isso eu aprendi na escola EIFOL. E mais. Se possível, emancipa ele. Você sabia que os grandes líderes evangélicos saíram de algum lugar, saíram de algum ministério? Sabia disso? E se você não liberar ele, se você não ordenar ele, não ungir ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. Vai te deixar. Aí sabe o que você vai falar? Você vai falar que é rebeldia. E aí muitas pessoas... Não é rebeldia, querido. Não é. É você que tem retido o talento dessas pessoas por causa de ciúme. Quem sabe, não estou te julgando, por causa de ciúme de Saul. Ah, pastor, eu não vou ungir porque vai que ele me trai. Acaso Jesus ficou com medo de Judas? Se trair, traiu, querido. É problema dele com Deus. É por isso que eu estou falando aqui, ó. Por isso que eu estou falando para você. É melhor o que eu não, a palavra de outra. É melhor o fim do que o começo. Quantas pessoas, crentes, começaram bem nos seus ministérios, pastores e líderes, e hoje já estão fora aí totalmente do propósito de Deus, querido. Totalmente. É melhor o fim do que o começo, querido. Deus, ele quer o quê? Ele quer olhar para dentro do seu coração. Deus está preocupado com o seu coração, porque ele não vê como vê o homem. Não vê como vê o homem. Ele vê o que está por detrás da sua intenção. Qual é a sua intenção? Você pode começar bem, querido. Se a tua intenção é má, você até pode começar bem. Mas no meio do caminho, você vai se trair. E você vai pensar que está no caminho certo. Eu conversava com um rapaz, na cabeça dele, ele está certo. Ele largou a mulher, largou o filho e foi viver com uma amante. E está congregando numa igreja em que o pastor recebeu ele sem exortar ele, sem falar nada. Olha aí, quanta gente já está fora do propósito há muito tempo. Quanta gente está pastoreando sem Deus no altar. Ah, mas como é que acontece milagre? O diabo faz milagre também, querido. O diabo também cura. O diabo também profetiza. O diabo também fala em línguas. O diabo também dá um falso crescimento. Você sabia disso? Você sabia? Eu sempre ensino para as pessoas. Um dos piores espíritos dentro da igreja, existem outros. Um dos piores demônios é o demônio do engano. Querido. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo. Se Deus te chamou com um propósito, mantenha-se nesse propósito, querido. Mantenha-se nesse propósito. Não abre mão, não faz força. Não faz força. Você conhece a história da lagarta para virar borboleta? Ela tem que ter a sua força natural de dentro dela. Ela tem que sofrer, passar naquele casulo, né? Para poder virar borboleta. Se você for lá e ajudar a abrir aquele negócio, ela vai morrer. Ela vai sair, vai andar um pouquinho, vai rastejar e vai morrer. Por isso, querido, sofra nesse processo. Passe por esse processo. Calma! É Deus quem dá o crescimento, é o Espírito Santo que dá o crescimento, não é você, não é ninguém, querido. Entenda isso. A noiva é de Cristo, a igreja é de Cristo.
É Jesus que é o dono da igreja, não é você, querido. Tem gente que está adulterando com a noiva de Cristo, com a igreja, já não dá nem mais atenção à mulher dentro de casa. Casou com a noiva de Cristo, que está adulterando. Deixou a família de lado. Só quer saber de igreja, 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 igreja. A mulher já está lá amargurada, a mulher está lá mal amada, já está praticando o repúdio no seu casamento. Estão negando o corpo um ao outro, mas não larga o ministério, não larga o púlpito, não larga o altar. Ô, querida, a igreja existe por causa da família, não é a família por causa da igreja, querido. A família é mais importante que a igreja. Isso são coisas que estão tirando você do propósito de Deus, do propósito que Deus colocou, meu irmão, minha irmã. Estou falando isso para você, querido. Principalmente para você que é pastor, para você que é líder, para você que é apóstolo. Devolve aí, se for o caso, ora a Deus, devolve essa igreja aí, ó, para o Espírito Santo, antes que ele tome de você, antes que aconteça algo aí, ó. Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, a Bíblia diz, é melhor o fim do que o começo. É melhor o fim do que o começo. Você começou bem, você estava indo bem, querido. Mas o orgulho, a fama, o dinheiro e tantas outras coisas mais te tirou do propósito de Deus. Ó, e o diabo está quietinho ali, ó. Deus já nem tem mais nessa igreja aí, ó. O diabo está comandando isso daí, ó. E você está pensando que é Deus. E ele está quietinho para ele dar o golpe fatal. Uma igreja que Deus não está no altar, qualquer momento a fatura vai chegar. Pode ter certeza disso. Amém, querido? Eclesiastes 7:8. É melhor o fim do que o começo. Amém? Não saia do propósito de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.